Boa tarde a todos, boa tarde. Então, né, meu nome é Felipe Salvador Brizolia, eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em Psicologia. Eu sou recém-professor substituto da UERJ. Eu vou estar aqui mediando a nossa mesa dentro do ciclo de debates Subjetividade, Descolonialidade e Universidade. Nossa mesa chamada A Classe e a Raça, Marcações Identitárias e ou Posições Estratégicas. Nossa mesa teria dois convidados, né? O professor Felipe Cruz Tuchá e o professor Denilson Oliveira. Infelizmente o professor Denilson ainda não chegou, nós estamos tentando contactá-lo e não estamos conseguindo, devido à hora, né? Já passou 30, 40 minutos do que nós teríamos que iniciar, nós vamos dar início. Se ele chegar, né? Ótimo, se não, esperamos que esteja tudo bem com ele, né? Provavelmente ele deve ter tido algum tipo de contratempo, não deve ter conseguido chegar e nem nos avisar. Bem, então, né? Eu peço o professor Felipe Tuchá vir para a mesa e aí eu vou apresentá-lo e aí ele vai iniciar a fala dele. O nosso evento, né, está sendo gravado, então assim, em algum momento, né, depois da fala do professor Felipe, a plateia pode fazer perguntas e aí a câmera vai mudar para a plateia. Então, né, se alguém tiver algum impedimento aí de aparecer para a imagem, se alguém não quiser, não se sentir confortável, enfim, por favor, né, procure a gente, que nós fazemos o trabalho de edição para, se ninguém vier procurar a gente está entendendo que todo mundo cedeu, digamos assim, direito de imagem e ninguém tem problema em aparecer no nosso vídeo na internet e, enfim, em qualquer lugar que ele for aparecer. Bom, então eu vou apresentar o professor Felipe e depois ele vai começar a fala dele, né? O Felipe, ele é pesquisador indígena do povo Felipe Cruz Tuchá. Ele é pesquisador indígena do povo Tuxá de Rodelas, na Bahia. Ele atua como professor convidado pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, NEAB, não sei qual é a pronúncia certa, lá da Universidade de Brasília. Ele é graduado em Ciências Sociais pela UFMG, ele é mestre em Antropologia Social pela UNB, e nessa instituição, UNB, ele está fazendo o doutorado dele. Ele tem desenvolvido estudos sobre etnologia indígena e indigenismo, enfatizando a dimensão das relações interétnicas, etnicidade, educação indígena, direito à diferença e direitos indígenas. Ele, né, atualmente tem pesquisado a entrada de estudantes indígenas no ensino superior e as implicações que essa entrada tem sobre a formação desses intelectuais, os desdobramentos nela no currículo e nas políticas públicas e na produção de conhecimento. Então, espero ter apresentado bem o professor Felipe Tuchá e passo a palavra a ele. Obrigado, Felipe. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. É um prazer, uma honra estar aqui. Agradecer ao convite da professora Lúcia, a Sabrina, né, que acompanhou aí esse processo com muita atenção sempre. Estou aqui, era para o professor Eloy estar aqui também, que é um outro indígena do povo Terena, então sei que é uma responsabilidade imensa também estar aqui nessa posição e para falar de um tema tão importante dentro do ciclo de palestras aí, pelo jeito vocês vêm desenvolvendo ao longo do semestre, já com um acúmulo aí de debate. O Felipe leu aí um pouco o Lattes, a gente lê, mas parece que não diz nada, né? Fala. Eu vou falar um pouco, começar a fala sobre, me situando um pouco aí, quem sou eu nessa trajetória acadêmica, o que eu tenho feito, para depois entrar propriamente dito no tema da fala de hoje. E também a gente tem um tempo aí de debate que eu quero também ouvir vocês para saber o que vocês estão lendo, o que vocês estão pensando aí, porque me parece que faz parte de uma disciplina que vocês estão cursando, alguns de vocês, né? Bom, eu sou, como o Felipe falou, eu sou do Chá, eu sou de Rodelas, é uma cidade pequena no interior da Bahia, ali na divisa com Pernambuco, nas margens do São Francisco. O povo Tuxá
Hoje tem aldeias em algumas regiões do país, em Pernambuco, tem uma aldeia em Pirapora também, mas eu venho da aldeia mãe, que a gente chama de aldeia mãe, que é onde é esse ponto de dispersão, onde depois o pessoal migrando, indo para outros lugares, constituiu outras comunidades. Eu sou antropólogo de formação, fiz minha graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, em Ciências Sociais, e depois disso eu vim fazer meu mestrado lá em Brasília e trabalhei com o tema dos impactos de discursos e práticas desenvolvimentistas em terras indígenas. Eu falei sobre uma hidrelétrica que foi construída no final da década de 80 no Rio São Francisco. Na verdade não foi uma, foram várias hidrelétricas, cerca de 7 ou 8 hidrelétricas, e uma delas, a hidrelétrica de Itaparica, inundou o território da minha comunidade. Isso foi antes de eu nascer, eu nasci no ano de 90, em 88 minha comunidade teve que sair da Ilha da Viúva por conta dessa inundação provocada pela hidrelétrica. Então eu já nasci nesse outro contexto que é uma nova aldeia, uma nova Rodelas, um assentamento construído pela Chess. Então eu trabalhei sobre isso no mestrado. O que eu fiz? Eu fui ouvir as narrativas das pessoas mais velhas sobre o processo de deslocamento, sobre como que foi, como foi a negociação com a empresa, comparar as narrativas que foram produzidas pela empresa com as narrativas dos sujeitos que viveram aquilo. Agora, no doutorado, eu tenho trabalhado mais especificamente com o tema das violências contra os povos indígenas, focando no tema do genocídio, né? Eu tenho trabalhado em torno dessa categoria de genocídio do direito internacional para ver como que isso se aplica ao caso brasileiro ao longo, né, mais de 5 séculos de contato com a sociedade brasileira. Paralelamente a esses projetos de mestrado e doutorado, eu tenho, por eu ser parte dessa primeira leva de indígenas que entraram na universidade de forma mais expressiva, através de políticas afirmativas, a gente sempre é chamado para falar um pouco sobre esse processo, né? No medida em que eu entrei na universidade em 2009, a partir de um programa entre a UFMG e a FUNAI, que ofertava 12 vagas por ano, né? Então, para vocês terem ideia, a UFMG tem, sei lá, inúmeros cursos, centenas de vagas, e ela ofertava 12 vagas para indígenas anualmente. Então, eu entrei no primeiro vestibular da UFMG para indígenas. Naquela época, a gente meio que mapeava, né? Qual universidade que tem programa para indígenas? Porque Belo Horizonte é bem longe de Paulo Afonso, mas a gente ia atrás. Brasília também teve um programa pioneiro e tal. Então, eu estou falando isso porque, na medida que a gente vivenciava esse momento inicial, né, de uma presença ainda muito minoritária na universidade, alguns indígenas em Belo Horizonte, outros em Brasília, a gente ia fazendo essa discussão já de avaliação. E aí, o que está acontecendo na universidade? Como é que está sendo a permanência, o acesso? E aí eu entrei de cabeça nesse tema, que é o tema do racismo contra povos indígenas, porque a gente era compelido a pensar sobre isso o tempo todo, na medida em que nos encontros, no movimento indígena, a gente trocava experiências e esse tema vinha muito à tona, o tema do racismo, o tema da permanência nas universidades. E aí somou-se a isso o fato que hoje eu, além do doutorado, eu sou professor na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB. Eu sou professor substituto lá em um curso que chama LICEI, que é Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena. Então, todos os meus estudantes lá são indígenas, de mais de 10 comunidades do norte e oeste da Bahia. Eles são professores na rede pública. E aí o Estado tem que capacitar eles numa licenciatura específica, né? Eu imagino que muitos de vocês não tenham muita familiaridade com o tema indígena. A gente, nas comunidades, nós temos escolas indígenas nas comunidades, onde todos os professores, gestores são indígenas, e nós temos o direito a ter um currículo específico, baseado nas nossas próprias demandas, um calendário específico. Então eu trabalho formando professores que vão ter, né, uma sensibilidade para isso. E aí, a partir também dessa inserção, esses casos do racismo têm sido trazidos para mim também por esses professores em sala de aula que vão relatando, né, diferentes contextos de tensões, etc. Então, é a partir daí que eu pensei a fala de hoje, né? A partir dessas vivências na universidade, junto aos meus parentes, tanto na UFMG como na UNB, que é onde eu fiquei fazendo doutorado, como também na UNEB. E
e aí tenho refletido criticamente sobre o tema do racismo e dos povos indígenas. Eu trouxe aqui uma cola, um papel aqui para a gente acompanhando, e o bom é que a gente tem bastante tempo, que aí não, qualquer coisa, se estiver ultrapassando, vocês me falam, certo? Então eu começo provocando vocês, e a minha ideia, na verdade, é provocar vocês, porque essa é a primeira vez que eu venho falar para um público de psicologia de fato. Eu imagino que a grande maioria aqui seja da área da psicologia, então trouxe algumas provocações para vocês a partir disso. Eu acabei de saber ali que a colega conhece, tem uma prima que é Tuxá e que é psicóloga, né? E ela veio me perguntar sobre ela. Então, são contatos que a gente vai traçando aqui e provocações para além desse espaço. Então, eu começo com uma questão muito basilar, que é por que a gente fala muito pouco sobre racismo contra povos indígenas, né? Eu desafio vocês a pegar o celular de vocês agora, eu em casa, e digitar a palavra racismo no Google e clicar na aba de imagens. E vocês vão se encontrar quase que exclusivamente com imagens que retratam o racismo com povos negros, né? Vocês vão se deparar com essas imagens, campanhas que retratam exclusivamente essa questão. E, ao mesmo tempo, qualquer um de vocês que se propor a estudar as teorias raciais do século XIX, né, do século XX, vai também se deparar com inúmeros teóricos racializando os povos negros e os povos indígenas. Isso é muito, muito comum na teoria racial, né? O conto das três raças, a superioridade branca. Então, se vocês forem atrás daquele livro famoso da Lilia Schwartz, Espetáculo das Raças, vocês vão ver as teorizações em torno da superioridade branca e inferioridade das raças negras e das raças indígenas. Então, acho que não há dúvida aqui entre nós de que os povos indígenas foram racializados por esses teóricos, né, das teorias raciais, dentro dos esquemas racistas elaborados. Então, uma pergunta que fica é o que aconteceu no meio do caminho que culminou em um apagamento dessa dimensão no senso comum, mas também na universidade, hoje, no presente, que quando a gente fala das mazelas que os povos indígenas sofrem, a gente não pensa diretamente na questão racial, a gente não fala de racismo. Onde que se perdeu essa discussão no meio do caminho? Então, a gente parte de um pressuposto aqui, que é a invisibilização desse problema, o apagamento de um problema, de uma ideia que é o racismo contra povos indígenas. A gente poderia tentar responder esse problema a partir de vários pontos de vista, né? Por exemplo, a gente poderia buscar compreender os movimentos e trajetórias desses conceitos dentro das ciências sociais no Brasil. Raça, cultura e etnia. Os três conceitos chaves para a gente entender esse debate. Por que raça foi uma teoria central para o desenvolvimento das ciências sociais e se tornou depois um conceito obsoleto? Eu estou falando do meu lugar, que é a antropologia, né? Por que se discute sobre raça e racismo na sociologia, mas na antropologia quase não há espaço para essas questões? Ou mais, mais uma vez, por que raça enquanto um conceito, né? A gente sabe que o conceito biologizante da raça como determinante não se sustenta, mas o fato de raça não ser um conceito operacional hoje não faz com que o racismo pare de existir. Então, por que ao parar de falar de raça, parou também de falar de racismo na antropologia e em relação aos povos indígenas? Eu poderia ainda perguntar para vocês, né? Quando a gente fala de povos indígenas, qual a carreira acadêmica que logo vem na cabeça de vocês? Quem são os acadêmicos com autoridade intelectual para falar de povos indígenas? Antropologia, né? A gente, lá na UFMG, volta e meia, a gente tinha esses debates de vamos falar sobre alguma coisa de povos indígenas, e aí logo um professor falava, vamos chamar um antropólogo, né? O antropólogo dentro da universidade é o cara que tem, teoricamente, no senso comum, a legitimidade para falar sobre as realidades indígenas. E esses arranjos políticos que eu estou falando, por que alguns conceitos são mais interessantes do que outros? Os conceitos estão relacionados com a conjuntura política? Por que alguns campos disciplinares dialogam mais com alguns objetos, né, com todas as áreas de estudo do que outros, né? E aí a gente vê essa divisão muito clara, né? Eu falei com vocês que na sociologia discute-se muito sobre a questão do negro na sociedade, sobre racismo, e na antropologia não se discute tanto sobre isso. E isso acontece lá em Brasília. A gente tem um prédio onde existe a sociologia e o prédio onde existe a antropologia. Os dois cursos funcionam no mesmo prédio.
Na antropologia tem cota para indígena, e tem bastante indígena entrando, na sociologia não entra indígena nenhum. Ao mesmo tempo, a política de inserção de estudantes negros é bastante eficaz na sociologia, e na antropologia tem uma discussão imensa para esses sujeitos entrarem lá dentro. Isso são velhos arranjos, né, que se você for atrás da história da conformação desses campos científicos no Brasil, você vai entender por que nessa partilha do conhecimento, o lugar do negro na sociedade vai para a sociologia e estudar indígena vai para a antropologia. E isso se reflete até os dias de hoje, né? Então, eu falo, essas divisões, elas não são arbitrárias, né? Elas nos ajudariam a pensar o porquê do desaparecimento da discussão sobre racismo quando se trata de povos indígenas. Mas, de qualquer maneira, não é bem esse o caminho que eu gostaria de traçar aqui com vocês, porque, até mesmo pelo tema, eu acho que vai ser mais interessante a gente abordar de fato como que esse racismo se dá e como ele tem sido observado a partir de várias experiências por povos indígenas. Essa provocação é uma provocação inicial para a gente pensar os nossos campos, de onde a gente fala, inclusive pensar por que se estuda e se fala tão pouco de indígenas na psicologia. E eu estou provocando isso não como alguém que fez psicologia, mas eu posso praticamente afirmar que eu acho que vocês, né, faz 5 anos de psicologia e sai muitas vezes sem ter muito pouco acesso a uma discussão que seja sobre saúde mental em comunidades indígenas. Quem pensa os currículos, a partir de quê, quais são as disputas, né, em torno desses temas. Tudo isso não é arbitrário e a gente sabe que isso tem uma história, uma trajetória. O incômodo, então, com essa questão do racismo e dessa invisibilidade me veio a partir dessa uma inquietação que me foi surgindo aos poucos, né? Ao me deparar com narrativas não somente minhas, da minha trajetória na universidade, mas também com narrativas dos meus parentes que também estavam passando por coisas semelhantes. E aqui eu ressalto o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas como um momento muito interessante, onde a gente se encontra e traz essas narrativas, né? A gente está indo para o 8º encontro, eu acho, em Porto Alegre esse ano. Eu participei do 2º, do primeiro, né? Do 3º, do 2º. E aí a gente vai conseguindo trocar experiência, né? Porque aí chega um indígena lá do norte, eu que sou da Bahia, um outro que é lá do Rio Grande do Sul, e começa a falar, está acontecendo isso e tal. E a gente vai qualificando esse debate, e alguns resultados eu vou trazer aqui. Por que isso começou a me inquietar? Me inquietou na medida em que as narrativas elas eram gerais, elas eram estruturais, mas estava todo mundo falando em falta de conhecimento, discriminação e preconceito. Esses eram os termos usados pela grande maioria das situações, né? Então, as pessoas estavam relatando suas trajetórias e trazendo situações de falta de informação, preconceito e discriminação. Havia um incômodo, por vezes, por parte dos próprios indígenas em falar, gente, isso é racismo, né? E ficar sempre levantando essas outras categorias. Então eu mesmo também, quando retomei alguns trabalhos que eu tinha feito e publicado, eu procurava a palavra racismo e não estava lá no texto. Não pode dizer, por que mas estava preconceito, mas estava, sabe? E aí eu comecei a tentar entender melhor isso, né? Então nos últimos 5 anos a gente tem acompanhado, né? Vai fazer 10 anos que eu estou na universidade, então pode dizer que, sobretudo nos últimos 5 anos, a gente tem acompanhado a maior qualificação desse debate no movimento indígena, sobretudo no movimento estudantil indígena, de ser mais taxativo e de disputar essa categoria. Isso é racismo e como que é o racismo com povos indígenas. Então, um momento muito interessante, se puder passar para mim, Felipe, foi justamente esse evento aqui. Eu trouxe porque eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele. Peraí. Acho que isso acabou a pilha. Não é uma questão da pilha, igual de manhã. A gente fica muito tempo sem usar, acho que ele sai, né? Ó. Não vai. Vou passar aqui mesmo. Bom, tá meio ruim a imagem porque eu aumentei lá, né? Esse evento ele ocorreu ele foi resultado de uma bolsa de recursos que eu vou falar, mas pode até passar próximo, que é melhor também, é o mesmo coisa.
ele foi resultado de uma bolsa que o professor Felipe Milanês, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mas que hoje está na UFBA, conseguiu, lá do governo inglês, junto com Ailton Krenak, que vocês conhecem, é uma liderança forte, eles receberam uma quantia lá da gringa para fazer um seminário sobre racismo contra indígenas no Brasil. E aí a gente fez, né, eu participei, a gente fez 3 seminários, um em Cachoeira e um em Salvador. E o em Salvador ocorreu no dia seguinte, depois do resultado do segundo turno da eleição, né? Foi na segunda-feira. E aí a gente fez, o que a gente fez nesse encontro? A gente chamou lideranças indígenas do Brasil todo para sentar e para discutir racismo contra povos indígenas. E o primeiro passo foi, gente, e aí, como que vocês estão experienciando o racismo, né? A primeira coisa era saber o que era, o que eles estavam chamando de racismo, como que funciona o racismo contra povos indígenas. Porque a gente tem que começar a disputar, falar em racismo no plural também. Entender como que esses sujeitos são racializados de formas distintas, em lugares distintos, em momentos históricos distintos. Então, a gente fez esse seminário, Racismo e Antirracismo no Brasil, o caso dos povos indígenas. Essa arte é do Denilson Baniwa. Alguém aqui conhece o Denilson Baniwa? Denilson Baniwa é um indígena do povo Baniwa, um artista incrível, que por sinal mora aqui em Niterói, né, André? E que estava em exposição até ontem. Não, até sábado, até amanhã, está lá em exposição na Universidade Federal Fluminense, com o trabalho dele, está sempre expondo por aqui, né? O Jardel também. Então essa arte foi feita pelo Denilson e foi um momento interessante aí onde a gente conseguiu qualificar esse debate sobre racismo. Pode passar. E para quem tiver interesse, também deixo aí disponível esse livro que saiu agora essa semana e que foi feito a partir do NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília, que tem 2 artigos sobre racismo contra povos indígenas, um meu e um da Dayara Tucano, que também está aí disponível, eu acho que vai sair em PDF, não sei. O nome do livro é Tecendo Redes Antirracistas, tá? E aí tem o Anderson Flor, que é um pensador negro incrível, que fala sobre epistemologia de terreiro, muita coisa bacana nesse livro, e eu estou aqui divulgando, não é exibicionismo mesmo, é porque se vocês tiverem interesse no debate, é muito difícil encontrar referência que fale sobre isso, como eu estou mostrando sobre a questão indígena, e que paute isso a partir dessa categoria que é o racismo. Você pode... Não, autêntica. Pode voltar. Não, volta, esse é o último, só pra gente deixar nesse então agora, quando eu estiver falando. Pronto. Então, o que a gente precisava fazer para discutir esse tema, que era, a gente precisa fazer academicamente falando e politicamente também, como é preciso qualificar esse debate ainda bastante difuso, que são as diferentes formas de racializar e o racismo no plural. Como que o racismo opera com os povos indígenas? Então eu trouxe alguns elementos para a gente começar a pensar sobre isso. Quando a gente diz que o racismo contra povos indígenas tem sido apagado e silenciado, não há nenhuma exclusividade nisso, né? A gente sabe que, né, já foi muito bem colocado pelas intelectuais e pelos intelectuais negras e negros, que o Brasil é um país onde ninguém diz que é racista e onde todo mundo diz que o racismo não existe. Então isso não é exclusivo dos povos indígenas. A gente vive em um país que nega, que vive sobre essa negação do racismo. No caso indígena, esse problema é agravado por sermos racializados de uma forma que nega a nossa existência. Ao contrário de ser uma condição que perdura, uma condição permanente, a racialização indígena atribui uma fragilidade inerente aos sujeitos da identidade indígena. Ela funciona através da negação. Inicialmente, a gente sabe, no mundo colonial, aquela negação que a gente aprende, né, na introdução à antropologia, negação da humanidade, negação de tem alma, negação de um passado, negação de um futuro e a negação de complexidade, né? Povos indígenas não podem ser complexos, eles têm que ser iguais uns aos outros, eles são todos naquela imagem que vocês aprendem no dia 19 de abril nas escolas. Nunca houve um futuro para nós indígenas que não fosse outro a não ser desaparecer, fadados a serem ou assimilados à população, como deixaram de ser índios, ou através de epidemias e massacres, de batismo e de outras estratégias de assimilação. Quando a gente pensa nos termos negro e preto,
a nossa cabeça nos leva diretamente a estabelecer uma conexão com uma certa fenotipia, uma característica física, uma cor de pele, certo? Os termos nos levam a pensar isso. É diferente com o termo indígena. Indígena não faz uma alusão a uma característica física, né? Então, de onde que vem esse termo, né? O termo indígena, ela não faz essa alusão, ela faz referência a uma condição, que é um vínculo essencial entre o sujeito e o território. Se vocês forem buscar para um dicionário, indígena vai dizer aquele que é do território, aquele que é local. Então, isso é um vínculo originário com a terra. O índio é o habitante local. Esse é o elemento central para a gente entender as especificidades da racialização dos povos que foram massacrados nos territórios coloniais durante a expansão colonial europeia. Então, sejam os indígenas norte-americanos, ou os aborígenes australianos, ou os autóctones na África, né? Ou seja, os africanos na África, sem ser o negro na condição da diáspora, os que são indígenas também. O ponto essencial para a gente começar a discutir racialização é entender que o colonizador se relacionava com esses povos a partir desse vínculo que eles tinham com o território da colônia, que era um vínculo de originalidade. Então, o grande problema hoje do movimento indígena no Brasil ainda é terra. Vocês estão acompanhando os desgovernos do governo atual, né? Os retrocessos políticos. Vocês vão ver que o grande ataque continua sendo a negação aos territórios. Mesmo aqueles povos que já tinham tido as terras demarcadas, hoje estão sofrendo ameaças de terem os limites de seus territórios revistos através de ataques às constituições. Então aí a gente vai para Benedict Anderson, né, que é o autor de Comunidades Imaginadas, que é um clássico, que vai falar sobre o que é preciso para se constituir uma nação, né? Então, uma nação tem que ter uma língua, tem que ter um povo, alguns emblemas, uma bandeira, tem que ter uma bandeira sobre a qual as pessoas veem a nação naquela bandeira, e tem que ter um território, né? Para a nação ser soberana, ela tem que ter um território. A gente vive hoje numa nação, Brasil, cujo território, chamado de território brasileiro, era um território que tinha gente antes. Antes disso aqui virar Brasil, tinha gente aqui que está viva hoje, no presente, e que diz que, na verdade, antes de ter chegado, a gente estava aqui. Essa é a grande questão para a gente entender por que esse problema com a terra continua até o dia de hoje. E aí a gente tem vários mitos de mestiçagem. Por exemplo, por que todo mundo tem uma bisavó indígena? Quem aqui ouviu em casa essa narrativa de que tem uma bisavó indígena? Laçada, pega dente de cachorro. De onde que vem essas narrativas? Porque, na verdade, se todo mundo tem uma bisavó indígena, então todo mundo é indígena ao mesmo tempo que ninguém é. E aí ninguém pode dizer esse território aqui era nosso antes. Essas teorias, elas operam dentro dessa narrativa, né? Uma narrativa de negação de identidade. A existência indígena hoje, no presente, ela é essa lembrança viva de que havia gentes, né, gentes no plural, aqui nesse território antes do estabelecimento da colônia. Então havia nações com projetos civilizatórios, projetos de futuro, com línguas específicas. A gente não está falando desse índio genérico, a gente está falando de projetos de nação especificamente, né? Várias comunidades. De uma maneira bastante instrumental e reducionista, falar de racismo contra povos indígenas é considerar as estratégias e confabulações europeias e de seus descendentes, e é muito importante deixar isso, porque não era só os europeus, os descendentes dos europeus continuam esse projeto de apagamento da existência indígena hoje no Brasil. Então, esse é um projeto de violação da existência indígena, porque a gente ameaça a soberania territorial da nação. Se você for ver o discurso do Gilmar Mendes, lá no último voto do marco temporal, ele fala isso, né? Daqui a pouco os índios vão reivindicar Copacabana. Fala nesses termos, né? Esse é o grande tabu quando se fala de povos indígenas, porque a existência de povos autóctones dentro do território põe em xeque essa soberania da nação. Se o intuito é apagar a contemporaneidade indígena, o próprio apagamento dessa dimensão racial, que é o que eu estou abordando aqui, mostra o quão eficaz é o racismo. Na verdade, não falar de racismo contra povos indígenas é também trabalho do racismo, e um trabalho muito bem feito. E como eu mostrei, ninguém fala sobre isso. A primeira coisa que temos que ter em mente é como são engenhosas os múltiplos processos de racialização. Por exemplo, no caso dos povos negros, que a gente já sabe que podem ascender financeiramente
podem conseguir empregos melhores, se tornarem ricos, mas nem por isso não vão deixar de passar por situações de racismo. O mesmo acontece com os povos indígenas, que na verdade funcionam o contrário. À medida que a gente entra nos espaços que são ditos espaços de poder, a nossa inserção nesses espaços é usado contra a gente para testar contra a nossa indianidade, que é o índio que já circula muito bem na sociedade, é o índio que já veste, que já tem eloquência no falar. Isso tudo é usado para deslegitimar aquele sujeito enquanto indígena. Nos casos que a gente estudou nesse projeto que eu mostrei, a gente se deparou com muitos processos, né, narrativas desses povos, processos violentos na maioria das vezes, mas às vezes alguns mais sutis do que outros, porque tem isso também, o racismo muitas vezes opera a partir de sutilezas que passam despercebidas e que entram naquele jogo da jocosidade, né, da brincadeira, do amigo que faz a piada, e às vezes processos muito violentos. Que vão desde, né, as criminalizações contra as nossas lideranças, o avanço do jagunço nas fronteiras rurais, assassinatos, sucateamento das políticas de saúde e essa constante vigilância sobre a identidade indígena. Lá em Brasília, como o Felipe falou, eu dei uma disciplina que chamava Cultura, Poder e Relações Raciais. Essa disciplina era ofertada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Para quem não sabe, esses núcleos eles existem em algumas universidades, né? São núcleos de pesquisa, e em algumas universidades as pessoas acrescentaram o I no final. E aí virou Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, para contemplar essa discussão. Lá em Brasília a gente tinha começado essa discussão, e essa disciplina ela era uma conquista do movimento negro, que dava esse curso para, né, a comunidade acadêmica. E aí 2 professores negros, né, o Leandro Bulhões e o Guilherme Lemos, que são historiadores da UNB, chamou a gente para dar essa disciplina, me chamou e chamou ao Eloy. E falou assim, vamos dar então essa primeira disciplina que a gente vai dar aqui com professores negros e professores indígenas. A gente avisa aos nossos parentes que estão estudando para eles se matricularem na disciplina, que é de domínio livre e tal. E aí a gente conseguiu, tinha vários alunos indígenas, várias alunas negras, negros. E aí a ideia era que a gente lesse autores negros e autores indígenas no curso. E aí, como trabalho final, a gente deixou um pouco livre. Podia ser trabalho oral, escrito, vídeo, fotografia. E aí o grupo de indígenas se juntou, né, eram 8 indígenas, e fizeram um vídeo onde eles contavam sobre as trajetórias dele na Universidade de Brasília. Cada um contava um pouco sobre como que foi que chegaram e como que estava sendo, né? Então, só para vocês terem ideia, hoje nós somos mais de 240 povos indígenas no Brasil, que é cada povo com sua cultura, seu projeto de sociedade, seu projeto de futuro e mais de 150 línguas. Esses estudantes vinham cada um de um povo diferente, cada um tinha seu jeito, sua cara, né, sua história. E era muito interessante porque no vídeo que eles fizeram tinha um elemento comum que perpassava a fala de todos eles, que era justamente essa denúncia, uma certa denúncia de uma vigilância por parte dos colegas, por parte dos servidores, por parte dos professores, quanto à autenticidade da identidade indígena dele. Ou seja, as dúvidas, né, sobre eles serem indígenas ou não. Então, por exemplo, a gente tinha os estudantes que tinham o fenótipo claramente indígena, vamos supor. Aquele sujeito que entra dentro do imaginário de indígena. E aí ela era questionada pelo fato dela ter feito um curso de inglês e falar inglês muito bem. Então o pessoal fala assim, mas como assim? Você entra, mas você fala inglês? Você conhece os autores? E sempre com esse argumento latente, né? E aí a outra que não tem fenótipo, então, mas você não tem cara de índio, você circula muito bem. O outro, aí tinha um pessoal que fala português muito mal, né? Que aprendeu português como segunda, terceira língua, fala muito bem sua língua indígena, mas não domina tanto bem o português. E com o fenótipo, né? E aí ele chegava na sala de aula e o pessoal, não, mas eu achava que você era peruano, que você era colombiano. Ou seja, ninguém era indígena. No final das contas, ter a cara ou não ter, nada era, assim, no final das contas, o que a gente via era sempre uma tarefa de negação dessa identidade. E aí a gente pode ver, né, que é uma identidade muito virtual. Na verdade, o índio ele é um sujeito que está sempre longe, ele não está perto, ele não está do lado na cadeira, ele não está no ônibus com você, ele tem que estar longe. Isso faz parte da construção dessa identidade.
Esse era o denominador comum, né? Esse lugar que os brancos se colocavam de fazer essa vigilância em torno dessas identidades, quando se apresentavam para eles dizendo, não, eu sou indígena. Aí, geralmente, essa era a reação, e isso foi comum por parte de todos, né? Então, a gente pensa inicialmente que essa é uma questão de fenótipo. E aí a gente tem que ultrapassar, no caso indígena, a coisa do fenótipo, porque ela não se esvai no fenótipo, né? Mesmo aqueles que apresentam o fenótipo podem ser menos índios porque têm celular, ou porque estudam, ou porque circulam na universidade, etc. Eu tenho uma amiga do Rio Negro, né, que é lá do povo Banil, ali do Amazônia. Ela, não sei se você sabe, São Gabriel da Cachoeira é o maior município indígena do país, né? E aí ela estava indo para casa dela de avião. E ela, do lado dela tinha uma menina de, sei lá, 8 anos. E a menina estava falando com ela, perguntou, você já conhece São Gabriel? Ela perguntou. E a menina falou assim, não, eu tô com medo porque diz que lá tem muito índio. E a menina, essa minha amiga, é fenotipicamente indígena, não tem... Mas ela nunca olhou para ela, do lado dela, sentada no avião, e viu ela como indígena. Porque ela estava no avião, porque ela estava vestida, e por várias outras questões. E aí, esse tipo de situação, né? Então, logo a gente tem um problema daquilo, né, que a Chimamanda Adichie chama de um perigo de uma única história. As pessoas têm acesso a uma história muito redutora do que é ser indígena, uma história que não dá conta das complexidades de trajetórias, de contextos, como que a colonização afetou os povos da Bahia, os povos do Nordeste, e como que ela chegou posteriormente nos interiores do Brasil, por exemplo. Tudo isso afeta essa multiplicidade de realidades dos povos indígenas. E aí a gente tem que começar a se debruçar com essa coisa da falta de informação, né? Porque o que é a falta de informação no século XXI, onde todo mundo tem um clique no celular e pode buscar ali um documentário sobre povos indígenas no YouTube, por exemplo, né? A falta de informação, ela pressupõe a não existência dessa informação, quando na verdade a informação, ela existe. Do que se trata, então, esses preconceitos, o racismo, que são sistematicamente transmitidos entre gerações? Porque a gente tem tentado romper com isso há muito tempo, desde a Constituição de 88 a gente tem tido uma série de tentativas, a gente tem a Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história dos povos africanos, dos povos indígenas na escola. Porque como que se reproduz essa falta de informação sobre os povos indígenas, né? Que parece muito mais uma certa relutância em entender as realidades indígenas. A gente tem que se perguntar por quê, né? Por que é preciso desautorizar todo o tempo os sujeitos indígenas, né? A quem é interessante isso? A estratégia mais eficaz para negar direitos, e a gente entra no campo dos direitos, obviamente. A estratégia mais eficaz para negar direitos é negar o reconhecimento daquele sujeito enquanto um sujeito de direito. Então, antes de você não eficaz, para você tornar o direito não eficaz, você diz que não, os indígenas têm direito, mas não é esse indígena como você. São os indígenas que ninguém sabe de fato onde estão. E aí eu trago uma fala do Cacique Babau. Alguém conhece o Cacique Babau? Uma figura emblemática do Pinambá, do movimento indígena. E ele deu uma entrevista aí recentemente onde ele trata disso. Eu esqueci, tem esse slide ainda do Cacique Babau. Eu queria ler para vocês, justamente para vocês entenderem como que essa teia se emaranha com a negação, está emaranhada com a negação de direitos. Teria que dar tela cheia, mas eu estou aqui para ler para vocês. Ele ficou mal configurado. É porque no slide, quando você coloca assim, apresentação de slides, some esse nome da frente. Mas tá. Isso foi uma entrevista, gente. Por esse não dá, né? Deveria ser no computador. Ó, isso aqui foi uma entrevista que ele deu e saiu naquele site Racismo Ambiental. Babau é uma figura incrível, peço para vocês acompanharem. Inclusive está aí na lista de totalmente criminalizado, precisando do acompanhamento, né, de texto de segurança, né, como que chama quando está ameaçado, né, e está passando por esse processo agora. Então perguntaram para ele, Cacique, muitas pessoas que são contra o Senhor chegam até a afirmar que o Senhor não é índio. Como o Senhor responde a elas? Me desculpe,
mas você deve partir do princípio que no Brasil existe preconceito. O pobre favelado é sempre traficante e o índio nunca é índio. Outra pergunta. O senhor diz que os conflitos com índios no país não são necessariamente pela terra, e sim pela questão da raça. Como o senhor vê isso? É aquela pergunta que diz que eu sou índio de verdade ou não. Você chega no Amazonas, aí alguém fala: ah, esse pessoal aqui já foi índio, não é mais. Eles falam português e são tudo caboclo e fica lutando por terra. Então, para mim, a questão não é de terra, é do preconceito racial que demanda sobre tudo. Nenhum brasileiro, quando fala inglês, deixa de ser brasileiro. Mas o indígena, quando passa a falar português, deixa de ser indígena. Isso, se não for preconceito, não sei mais o que é. Se fala: ah, eles já têm lar, vestem roupas e ainda querem dizer que são índios. Não, nós somos nações, nós não somos doença. Isso é preconceito, isso é racismo, precisa ser combatido no país. Essa entrevista é muito interessante, né? Ele traz muito bem essa questão que eu estou falando, sobre como que esse racismo opera o tempo todo, estabelecendo esse crivo, negando aos sujeitos os seus direitos, né? E isso tem sido um longo processo de genocídio, né? Isso faz parte do processo de genocídio. Por que nós somos numericamente tão poucos hoje, né? Cerca de 0,3% da população brasileira se identifica como indígena. Então é um processo muito eficaz. O racismo é muito eficaz, ele tem sido muito eficaz. E ele provoca efeitos múltiplos, né, psicológicos e tangíveis sobre nós, sobre nossas autoestimas e sobre as nossas realidades de vida. Eu estou chegando aqui ao final, né, porque quando eu recebi o convite da professora Lúcia, né, eu pensei assim: vou falar para uma audiência de psicologia, né, o que eu posso estar contribuindo, né, de forma mais eficaz com o que vocês estão esperando e tal. E aí, quando a gente fala de racismo, a gente tem uma finalidade, que é estabelecer a necessidade política de pautar esse problema nesses termos, até mesmo porque racismo é um problema a ser criminalizado, preconceito não é, então é uma questão política, mas é uma questão conceitual também, é uma questão de história, de autoconhecimento sobre qual que é o lugar do índio nesse país, na sociedade brasileira. Qual foi historicamente esse lugar e qual continua sendo. E uma das coisas que eu tenho tentado, né, a partir dessa discussão pautar, é como que o racismo pode ser uma ferramenta importante para a gente que lida com determinados sujeitos. Uma ferramenta analítica propriamente dita e não apenas para fins de denúncia, né? Como que o racismo é importante para a gente entender como que as pessoas com quem a gente trabalha agem, se veem e se pensam no mundo. Isso é uma das coisas que eu tenho tentado levar ao próximo passo dessa discussão, porque na antropologia, como eu falei, pouco você vê falar sobre racismo. Então eu acho estranho que você vá morar 1 ano, 6 meses numa comunidade indígena e vai estudar os problemas que aquela comunidade está enfrentando e não consiga colocar naquela análise uma discussão que dê conta de pensar como que o racismo de séculos, né, no caso de comunidades que estão há 3, 4 séculos lidando com os brancos e sendo alvo, né, dessas trocas interétnicas, incorporaram essas próprias conformações racistas nos seus cotidianos, né? Porque o racismo, ele mexe de fato com a subjetividade das pessoas. Então eu falei assim: eu vou ler pra vir pra cá, né? Eu falei, olha, vocês não vão me chamar de, como é que diz, obsoleto, mas aí eu peguei um livro que eu tinha lá do Goffman, Estigma, né? Que eu li na graduação e que eu nem sei se vocês leem hoje na psicologia. Mas ajuda a pensar algumas coisas, né? Essas pessoas são clássicos, não é por acaso. E pra gente pensar sobre essas identidades dos sujeitos, como que eles interiorizam essas disposições inferiorizantes que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, né? Lugar de índio é isso, índio é desse jeito. Eu, na minha escola, quando eu tinha 8 anos, eu ouvi da professora, 12, ouvi da professora de religião, né, que índio era tudo cachaceiro, e preguiçoso. E aí eu chamei minha colega, né, e eu nessa época não tinha escola na minha aldeia, então eu estava numa escola junto com os não indígenas. E aí eu falei com minha colega: leva isso para o conselho de classe. Ela falou isso, estava retado. Aí ela disse que falou no conselho de classe, essa outra colega minha que é parceira, né? Aí ela foi lá e falou assim: tem indígena na sala, e a professora disse que indígena é tudo preguiçoso e cachaceiro, ele não gostou e tal. A professora falou assim: gente, mas tem indígena na sala? Eu não sabia.
Então o problema era ter o indígena na sala, porque na verdade é isso. Se a gente não está no espaço, tudo passa nos conformes, ninguém vai questionar as coisas, né? Então assim, a presença no espaço é crucial para essa transformação ocorrer. E aí, né, eu interpelo vocês, enquanto psicólogos que vão trabalhar, né, não digo nem com sujeitos indígenas, mas com essas intersecções, né, gênero, raça, classe, né, como o tema, como que a gente pode pensar a partir dessa perspectiva crítica e anticolonial dentro da chave do racismo também. E aí, né, como eu falei, né, na antropologia a gente não fala sobre isso, e quando eu fiz a minha dissertação, e aí eu tô falando porque eu sei que a gente tem tempo, tá? O outro palestrante não chegou. Eu também nem me preocupei com controlar o tempo. Porque... Mas estou acabando. Como eu disse, na dissertação eu trabalhei com as narrativas das pessoas mais velhas da minha comunidade sobre um processo de deslocamento compulsório provocado por uma hidrelétrica. Então eu ouvi elas, né? E claro que eu me sentia um idiota na maior parte do tempo, porque na ciência a gente aprende que a gente tem que ter a transcrição daquela fala. É lógico que eu, enquanto membro da minha comunidade, sabia como que era doloroso para aquelas pessoas reviver aquelas memórias. Mas eu queria acessar justamente aquelas narrativas. Então eu ia lá perguntar, mas e aí, como é que foi abandonar sua casa? É lógico que a pessoa estava chorando em 5 minutos, lembrando desse processo, e eu tô lá, né, cutucando aquilo e tal, mas uma das coisas que apareceu como dado de campo era uma certa, o que seria visto como uma contradição entre as narrativas. Então, por exemplo, por um lado as pessoas diziam que a vida na comunidade antes da barragem era muito boa, era incrível, que a gente tinha autonomia, a gente tinha liberdade, a gente vivia com a natureza. Por outro lado, hoje a gente vive confinado num assentamento minúsculo, que não tem rio, o rio não corre solto, não tem a mata, os encantados estão cada vez mais distantes da gente. E aí, ao mesmo tempo, algumas pessoas iam lá e falavam, mas hoje a gente tem moto, hoje a gente tem casa, sei lá, fogão, algumas coisas assim. E aí eu ficava assim, obviamente que isso não há contradição nenhuma aí nesse tipo de narrativa, mas há sim uma fetichização em torno da identidade indígena que não permite que esses sujeitos falem, não, eu gosto de ter um fogão, de cozinhar no fogão hoje. Teve um sujeito que falou comigo, assim, se eu pegar hoje uma mandioca e começar a ralar aqui na frente da minha casa para fazer farinha, as pessoas vão passar e dizer assim, nossa, fulano está morrendo de fome, ele está tendo que ralar a mandioca, né? Porque o pessoal está comprando lá no mercado. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque essas narrativas são complexas na medida em que a gente cresce ouvindo por parte dos brancos que o mundo dos brancos é melhor e que a gente tem que ter aquelas coisas, senão a gente é burro. Se você não entra na faculdade, você é burro. O que você quer fazer fora da escola? Ao mesmo tempo, a gente entra na escola para eles dizerem, não é índio mais, entrou na escola, aprendeu, não é mais índio. Ou então os hábitos de consumo. Nossa, que pessoa atrasada lá, ela não tem gás na casa dela, não tem luz elétrica. Mas aí, e aí a gente cresce nessa dualidade daquilo que Fanon vai chamar de clausuras, né? São clausuras da raça. Clausuras que não permitem com que o sujeito ele se pense de forma livre sobre o seu lugar no mundo e tudo mais. Então, quando eu fui lidar com esses dados do meu trabalho de campo, eu não sabia como lidar com essas narrativas que elas iam e vinham, né? Por um lado, a hidrelétrica foi horrível, e de fato foi. O Estado nos traiu, o Estado não nos deu o território que a gente queria, em nome do progresso, mas não trouxe progresso nenhum pra gente. E ao mesmo tempo, mas hoje a gente tem uma moto e a gente consegue ter mais acesso a determinada coisa, por exemplo. E aí depois que eu fui acessar outras leituras, que eu fui ver, né, que tinha gente falando sobre isso. Na antropologia não tinha, né? Mas quando eu fui ler, por exemplo, Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, eu vi que estava lá esse tipo de coisa que acontece com os sujeitos, que é a clausura da raça, né? Como que você se sente refém das atribuições que você recebe, desses estigmas, e ao mesmo tempo você também tenta barganhar a partir daquilo. Então, essas clausuras, né, os lugares que os brancos relegam aos povos indígenas, essas narrativas que são contadas há séculos e há gerações sobre nós,
sobre os nossos lugares, sobre quem podemos ser, qual é o lugar do indígena, o que é autenticamente indígena, o que não é autenticamente indígena, tudo isso afeta, né, as nossas subjetividades. E esse trabalho precisa ser feito, né, eu acho. Um trabalho que preste atenção nos efeitos do racismo dentro dessas subjetividades. E aí eu termino essa fala, né, eu mencionei aqui o trabalho do Fanon, mas sabendo que a gente tem tido alguns movimentos acadêmicos interessantes, né? A gente tem o pessoal lá do decolonialidade, né, aqui na América Latina, pessoal das epistemologias do Sul, que tem pensado, mas provoco vocês a serem descoloniais, no sentido de que o primeiro passo, e o passo mais importante, é que vocês leiam essas pessoas, né? Leiam os autores indígenas, e a gente está falando sobre isso, tem produção, tem dissertação, tem tese, tem monografia, e tem, né, as autoras e os autores negros. A gente tem Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, próprio Fanon, se propõem a fazer esse tipo de trabalho e para além do texto propriamente dito, porque eu acho que o grande legado do movimento indígena e das práticas indígenas estão além do texto, na verdade, né? O movimento indígena está ensinando táticas e mais táticas de confronto com o poder instituído, com os poderes contra a pauta dos direitos humanos. A gente está nisso aí há muito tempo. Então, né, eu convido vocês a entrar nesse debate no sentido de que isso é o que há de mais descolonial, é justamente se permitir dialogar com esses sujeitos. É isso, gente. Obrigado. Eu agradeço a fala do Felipe, ela foi muito instigante, ela me tocou e me fez pensar em muitas coisas, e eu sempre acho que o trabalho intelectual, estou falando ler, escutar palestras, etc, ele é bom quando ele te faz pensar, quando ele te descentra, quando ele te desloca, quando ele fala, olha só, isso aqui que você nunca pensou. E eu nunca pensei por causa de uma história aí que você está colocando. Eu fiquei muito pensando, né? Eu vou colocar um pouco de coisas que eu estou pensando e depois eu vou jogar para vocês fazerem perguntas, assim. Eu fiquei, né, muito pensando nessa coisa que você coloca do racismo e aí você faz uma provocação à psicologia, né? E a saúde mental do indígena, ou a subjetividade indígena. E aí eu fiquei pensando, né? Realmente é uma coisa que eu nunca tratei. E aí eu lembrei do Fanon que você cita, que eu tratei muito marginalmente na faculdade, no sentido de que eu vi em uma disciplina que vai tratar, digamos assim, de uma subjetividade negra. E eu pensei, nossa, mas eu nunca tratei de uma subjetividade indígena, eu nunca discuti isso. Mas aí depois eu lembrei das grandes narrativas da psicologia do desenvolvimento, lá do século XX, que vão, de certa forma, tratar o indígena. E elas vão tratar o indígena no sentido de equiparar ele à criança. Então, os povos originários, os indígenas, eles são iguais às crianças no desenvolvimento, né, na trajetória do desenvolvimento, na medida em que são inocentes, bobos, tolos, enfim, não sofisticados, né, é tudo que você traz. E como, né, e aí eu fiquei pensando pela sua fala, né, como qualquer traço do que pode ser lido como sofisticação subjetiva intelectual, saber falar inglês, usar uma roupa, né, qualquer coisa que se assemelhe a uma subjetividade branca e europeia, possa, né, tirar o sujeito desse local aí. Então você não é mais isso, porque olha, você já não é mais o infantil, enfim, né, esse lugar aí que o índio foi racializado e subjetivado, eu diria. E eu também fiquei pensando, né, você traz um teórico que eu não anotei o nome, mas que fala, né, da nação, que a nação tem que ter a sua língua, o seu povo, o seu emblema, o seu território, e em como o indígena, o índio, o imaginário índio, ele foi, digamos assim, recalcado, ele foi apagado, ele foi dizimado de uma nação brasileira, de um projeto, né? Então eu me lembro, você até citou um congresso que você foi, um encontro de estudantes que você foi um dia depois do Bolsonaro ter ganho. Nós fomos a um congresso de psicologia política um dia depois do Bolsonaro ter ganho, e o clima era, né, enfim, e dentro desse congresso teve um palestrante indígena que falou assim, me digam vocês, um herói indígena.
como, né, e todo mundo assim, né, ninguém se lembra, porque isso nós não aprendemos nas nossas aulas de história, né, enfim. Nós aprendemos a Revolução Industrial Europeia, nós aprendemos a Revolução Francesa, nós aprendemos Robespierre, mas a gente não aprende enfim. E aí eu fiquei pensando nisso também, né, em como a nossa história como nação, ela é uma história de apagamento mesmo desse povo. Então foram coisas que sua fala mexeu assim, digamos, na minha cabeça. Não sei se você teria uma resposta, porque eu não fiz nenhuma pergunta. Né? Falou antes? Pode falar? Acho que, não sei qual que ficaria melhor. Você acha que talvez acho que seria melhor escutar um pouco os outros também, porque senão talvez a gente fique num diálogo muito assim. Né? E aí o Marcel vai ter que virar o microfone, a gente espera um pouquinho mais longe. E aí depois que ele virar o microfone, vocês sentam assim, mais do que convidados a fazer perguntas. Karina, eu sou de uma da escola e essa questão da dualidade eu percebi a vida inteira, desde a infância até aqui na universidade, atualmente eu faço mestrado em educação e quando eu passei no mestrado, inclusive as pessoas, mas eu nunca vi educação no mestrado, e eu falo sobre a literatura indígena, né? E uma observação é que no curso de formação de professores a gente não tem disciplinas, né? Então a gente pensa esse professor também na escola, mas trazendo debate, eu queria saber se há algum aparato legal que marca essa transição do que é preconceito para o racismo, no sentido de penalização. Acho que a gente abre mais. Deixa talvez mais uma pergunta e aí, né? Senão depois também você fica muito sobrecarregado. Seu nome, por favor. Monique. Eu acho que dá para trazer para a discussão da psicologia. Eu conheci a psicologia foi para ano passado. E a maior discussão entre os psicólogos, além de ser que é a saúde indígena, né, a dificuldade que a psicologia nos dá para trabalhar com o povo indígena. Porque, como você falou, não existe uma identidade única com o povo indígena. Existe uma cultura muito diferente e cada lugar vai ser uma coisa diferente. E às vezes a mesma etnia em
você pergunta e ele responde. Que eu já anotou tanta coisa. Eu estava querendo talvez ouvir mais você, Felipe, sobre esse ponto que você toca, que é, você diz que no caso do índio tem que se ultrapassar o fenótipo, né? E talvez, né, a questão do fenótipo ele se coloque um pouco diferentemente, né, para, por exemplo, o movimento negro. E assim, ouvindo você, me deu também muito a sensação de que essa ultrapassagem do fenótipo se faria muito, né, na perspectiva de, vamos dizer assim, de uma constituição aí do indígena também como nação, como você mesmo se referiu, né? Só que você não fala muito, eu gostaria que você falasse um pouco mais como é que você vê, né, essa questão, por exemplo, da diferença entre raça e etnia e a questão da cultura, que você não tocou, né? Porque quando a gente pensa em nação, a gente, né, a alusão que a gente faz é um pouco a questão da cultura. Você não tocou, né, nessa palavra, nem nesse significante, né? Então eu queria um pouco ouvir mais você, se você faz essa diferença, por onde você estaria imaginando que essa ultrapassagem do fenótipo vai se fazer e como é que isso se coloca em relação a outros racismos, né? Como em relação ao colonialismo. Sim. Bom, começando com o Felipe, essa coisa de associar indígena com infância também foi, durante a colonização, os povos indígenas também foram também associados à figura feminina, né? A figura da mulher, a própria lógica da América como um continente a ser desvirginado pelo colonizador português, a figura masculina, enquanto que a terra Brasil seria uma terra feminina. Isso tudo são metáforas para pensar o lugar da Índia, né? Da figura da mulher indígena nessa narrativa, e o mesmo acontece com essa infantilização dos sujeitos, que também é uma faceta dessa racialização. Inclusive, até a Constituição de 1988, nós éramos juridicamente colocados numa situação de relativamente capazes ou relativamente incapazes. O Estado era o nosso tutor oficial, porque a gente estava ali junto desse lugar que era o lugar das crianças, por exemplo, né? Precisava de um tutor. Agora, quando você diz que tudo que é sofisticado tem sido, né, geralmente mobilizado para desautorizar essa figura indígena, por exemplo, inglês ou coisas tidas como refinadas, a gente não precisa nem ir tão além disso. Todas as descobertas arqueológicas que são encontradas aqui na América, na floresta amazônica, e que as pessoas acham que é complexo, eles até dizem que foram os ETs que colocaram, né? Tipo, acham um sítio arqueológico e falam assim, não, isso aqui não tem como explicar, isso aqui foram sociedades, porque a gente não pode ter feito isso, né? A gente não pode. E aí a gente sabe sobre o grande apagamento que foi sobretudo ali os grandes impérios maias, incas e astecas, que tinham metrópoles, bibliotecas, e isso a gente não aprende. A gente aprende essa narrativa, né? Da incapacidade do índio de desenvolver coisas, né? De fazer coisas sofisticadas e tal. Então, sim, essa narrativa da infância é uma narrativa que faz parte desse mesmo bojo de atribuições, de desumanização mesmo, né, dos sujeitos, né, indígenas. E aí você fala sobre o Benedict Anderson, né, essa coisa das comunidades imaginadas, que é um teórico interessante para pensar isso, porque os heróis são parte dessa narrativa das nações. É preciso fabricar heróis. E eles estão em disputas o tempo todo, né? Eu estive em Cuba há pouco tempo atrás, e aí a gente foi numa escola, no campo, assim, era um congresso de escola e tal, e aí os meninos perguntaram, as crianças perguntaram quem eram os nossos heróis. E aí um monte de brasileiros ficou, quem é, né? Aí alguém, sei lá, alguém falou Neymar, uma coisa assim, né? E aí alguém gritou assim, zumbi, né? Alguém falou zumbi, né? Então, esses heróis, eles também são, a gente sabe como eles são fabricados, o próprio Tiradentes, etc, né?
E aí a gente viu agora, esse ano, o espetáculo que foi o desfile da Mangueira, justamente trazendo esses heróis apagados, né? Não digo esquecidos, apagados, sistematicamente apagados. E a gente também tem feito isso, né? A escola indígena, as comunidades têm feito esse trabalho, porque a gente também sofre com esse apagamento, né? A gente diz que algumas coisas, como os massacres, a gente precisa esquecer para conseguir viver. Porque tem determinadas coisas que tem que deixar para trás, porque senão você fica, né, remoendo aquilo. E essas narrativas de guerras também são processos assim. Hoje, nas escolas indígenas, os professores têm realmente feito esse trabalho de memória, de buscar quais são os... que a gente consiga se reconectar, né? Passado e presente, o que é o que a gente traz do passado que dá para trazer para hoje. Hoje o contexto é muito diferente do contexto de antigamente e tal. Então, acho que é um pouco isso, assim. Mas é um autor bastante interessante para pensar isso na lógica da invenção, né? A lógica de como que a nação é inventada. Como que é preciso estabelecer uma fábula de um povo que existe. O Brasil não é um povo só, o povo brasileiro tem gente, né? De muito diferente. Inclusive porque na época da Constituinte, o grande medo dos militares em relação à demarcação das terras indígenas era que os povos indígenas quisessem constituir nações independentes. O movimento indígena nem se fala disso, a gente quer demarcar a terra, mas não é uma disputa por independência territorial, soberania, questionar a soberania. É reconhecimento dos nossos territórios. A parente Pataxó, né, Karina, salve você que está aqui no Rio fazendo essa luta também. Uma vez eu falei em algum evento sobre isso, e tinha alguém do campo do direito, que aí deu aquela carteirada no pró-reitor, não sei, alguma coisa lá, ele veio e falou assim, mas a gente tem que diferenciar, preconceito, racismo e discriminação não é a mesma coisa. Então, assim, eu não sei te dizer se há um ordenamento legal que faça o pormenor disso, né? A gente tem disputado que essas coisas são racismo porque elas constrangem, elas são violências simbólicas e elas são embasadas nessa lógica da racialização que hierarquiza grupos, né? Há um grupo superior e há outros grupos que são inferiores, como os indígenas. Essa é a grande pretensa. Mas imagino que seja um trabalho a ser feito, porque quando a gente vai lidar com questão jurídica, o rigor é outro, né? Às vezes na militância a gente fala no movimento, mas tratar de juridiquês são vários outros pormenores. Aí a gente vai para o Eloy, que é o nosso advogado indígena, e tantos outros, né? Que vai tentar entender melhor isso, assim. Então, a gente tem a publicação do CIMI, que chama o Relatório das Violências contra os Povos Indígenas. Todo ano sai um relatório do CIMI. E aí tem uma parte lá específica para racismo. E é interessante porque o CIMI vai desmembrando as violências. Então, do tipo, assassinato, violência contra a mulher, violência contra não sei o quê. Mas se você olha bem, tudo aquilo tem fundo racista. Sabe? Então é estranho realmente como lidar com essa categoria específica, né? Mas enfim, é algo para dar visibilidade no campo político para as violências que estão acontecendo com as realidades indígenas. A Monique, a gente tem alguns distritos sanitários que já têm eles contratam psicólogos. Tem uns que contratam até antropólogos. Para quem não sabe, os distritos sanitários são as equipes de saúde que dão assistência para comunidades indígenas. Então ela tem que ser uma equipe interdisciplinar, porque o médico opera com uma lógica biologizante, não dá conta dos problemas das comunidades, ele quer passar remédio para tudo, ele não entende que tem doença que trata com remédio, tem doença que não trata com remédio, tem doença que ele é autoridade, tem doença que ele não é, e o mesmo acontece com a necessidade de psicólogo. Tem lugares que as pessoas morrem de medo de chamar psicólogo, porque o psicólogo vai também entrar com uma lógica que é outra da lógica da cultura, daquela comunidade. Então essa discussão tem sido feita, mas tem comunidades que pedem, a gente quer psicólogo, a gente precisa, a gente está, né? E aqui mesmo, você falou sobre CTI do Pará, aqui no Rio de Janeiro tem uma psicóloga muito boa que trabalha com os Guarani ali, em Angra dos Reis, eu acho. Eu sei que tem Guarani em Paraty, isso eu sei, eu não sei se é Angra dos Reis, mas eu conheci aqui num evento que eu vi na Fiocruz, que tinha uma psicóloga com uma atuação incrível aqui, assim, junto dessas comunidades e tal. Então, existe a necessidade de fazer esse debate. Então, a gente chama, né, os psicólogos e as psicólogas para entrarem nesse debate, sabendo das limitações também que há nesse campo, que não é um campo aberto,
não é um campo tão simplesmente de atuação, e sobretudo porque a formação de vocês não os prepara para isso, né? Para lidar com sujeitos culturalmente diversos. Porque a formação ela é pensada para o sujeito do mundo indo-europeu, né? O ordenamento que foi pensado desse sujeito que seria o sujeito universal, que é o sujeito que Freud vai lá tratar, né? Então, é lógico que essas são as ressalvas da nossa parte, porque o que ético tem a ver com o crescimento indígena na comunidade, por exemplo? Então, essas questões que são as questões que colocam-se para essas formações, mas as formações são coisas contínuas, né? Então, nada impede de que isso seja também disputado, os próprios currículos, inclusive. E aí a gente tem tido, né, com a formação aqui, né, indígenas, com outros títulos, porque também a gente não pode pensar que o indígena, para estar aqui, ele tem que passar por esse processo, né? A gente tem outros saberes que são outros, né? As parteiras, os nossos terapeutas nas comunidades, que são doutores honoris causa, né? Que não precisa passar por graduação, mestrado, doutorado para ter o seu saber reconhecido. A gente não precisa passar por esses ritos, que também são ritos dos brancos, que não dizem respeito aos ritos da comunidade. Mas é isso, assim, lidar com essas subjetividades requer deslocamentos múltiplos por parte dos pesquisadores. E aí não é diferente com de outras áreas. Não é exclusivo da atuação do psicólogo. O médico também teria que fazer isso. Agora a gente sabe que alguns campos são mais fechados do que outros. O que a gente provoca e a psicologia. A psicologia não é para ser um campo fechado. É um campo de sensibilidade. Mas eu tenho amigos, né? Eu tenho um amigo que ouviu da psicóloga, né? Que isso que você falou, exatamente. Que isso não existe negócio de racismo, isso é vitimismo. Exatamente isso, desse jeito. Então, são as coisas que as formações, né, produzem. Não há por que ser diferente. Essa questão que a professora colocou é uma questão extremamente pertinente. E aí, por que eu falo que a gente tem que ultrapassar o fenótipo? Eu falei sobre os aborígenes australianos, os indígenas norte-americanos, os indígenas brasileiros. Vocês já viram os aborígenes australianos? Fenoticamente eles são negros, né? Mas o processo de racialização deles não é como o do negro na diáspora, é como o dos indígenas no Brasil, né? Então, por exemplo, isso eu sei porque através de leituras, por exemplo, vários estudantes, tem um autor que trabalha com essa dimensão dos racismos, e ele fala que muitos estudantes negros norte-americanos iam fazer intercâmbio na Austrália para conhecer como é que é o movimento negro dos indígenas australianos. E ao chegar lá, os aborígenes australianos falavam: não, a gente não se identifica com o movimento negro, a gente se identifica com o movimento indígena. Porque a nossa questão é diferente da questão do negro na diáspora. A nossa questão diz respeito ao fato de um monte de gente que veio morar na nossa terra e tomou de conta do nosso território. Então eu me identifico com os havaianos, por exemplo. A nossa luta é a mesma, é a luta a partir de um lugar de fala. Então, nesse sentido, a racialização ela desafia a lógica do fenótipo, porque não é o fenótipo que define esse vínculo, diferente de outros casos, onde há, né? Mas aí a gente pode ir além, a gente pode falar dos judeus, por exemplo, que pra gente colocar um judeu e um outro norte-americano são brancos. A gente vê como brancos, né? A gente não vê. Não é lógico que aí, se você vai nos Estados Unidos, tem os traços que são característicos dos judeus. Pra gente isso escapa. Sei lá, um nariz de determinado tipo me parece que é um nariz fenotipicamente judeu, um índice do mundo judeu. Mas pra gente a gente vê como branco. A gente não sabe diferenciar um judeu de um europeu, por exemplo. Então, assim, novamente, isso para questionar a lógica do fenótipo como elemento central na racialização. Aí sim, eu não tenho, né, autoridade para falar sobre isso, né? O outro professor parece que ia falar sobre isso, mas teria que ver com o movimento negro como que se situa no debate do fenótipo, no movimento negro, do colorismo e dessas questões. Mas a gente sabe que a experiência negra, me parece, é proporcionalmente correspondente à quantidade de melanina, né? Quanto mais melanina você tem, mais racismo você sofre, né? Porque você é negado de vários espaços. Então, sim, aí nesse caso o fenótipo fala mais, né? É uma questão de fenotipia, mas não exclusivamente, porque aí a gente chama para outros processos de racialização, como eu falei, os judeus, que foram racializados no regime nazista e
etc. Então é uma questão bastante delicada, de fato, que aí a gente tem os teóricos que vão falar sobre isso e a gente tem as experiências concretas. Agora, no mundo indígena, a gente tem pautado isso, né? A gente tem pautado que a identidade indígena ela não é definida pela aparência, é pelo vínculo que você tem com a sua comunidade, né? Você sou índio porque eu sou daquela comunidade tal, que é uma comunidade que tem uma ancestralidade pré-colombiana, né? Antes de chegar aqui, a gente estava aqui, nós somos indígenas. E isso é um desafio que o movimento indígena tem comprado, de falar, olha, não é isso que define, né? Vocês são preconceituosos quando pensam assim, né? De falar com as pessoas a partir desses lugares. Então são várias discussões, a gente precisa pluralizar esse debate em torno do racismo, entender que falar que um racismo opera de uma forma não é negar o outro racismo, né? Não é negar que a violência com o outro acontece daquela outra forma. É entender que somos diversos também nesse tipo de processo e lembrar que a gente tem uma história parecida, né? Esses grupos que foram racializados é a mesma história de negação, história de marginalização, são os grupos que estão com os piores índices, taxas de suicídios elevadas. Então, assim, a gente tem um legado em comum e a gente precisa comunicar, né, a partir disso. Em relação a esses conceitos, né, e aí me leva à questão da raça, da etnia e da cultura. É interessante você falar isso porque na minha dissertação eu fiz uma dissertação praticamente inteira sem usar a palavra cultura. Foram quase 140 páginas falando do povo do chá, falando sobre como a gente vive, sem usar esse termo. E aí, justamente por ter uma formação de antropologia, onde tudo se vai em torno da ideia de cultura, que se tornou, na verdade, também um termo que aí ele sai da dimensão acadêmica, ele é pensado por antropólogos dentro da universidade, depois ele sai e ele ganha a vida pública, né? A gente tem um Ministério da Cultura hoje, a gente tem edital de cultura, que é muito diferente da cultura dos antropólogos, na maioria das vezes, enquanto um conceito analítico. O que é cultura? Aí as pessoas vão dizer que cultura é o cara que tem, sei lá, uma biblioteca cheia de livros, que vai para um recital sei lá, é culto, né? O sujeito culto é o sujeito erudito. Diferente da visão dos antropólogos, cultura todo mundo tem. Eu dei aula de introdução à antropologia na UNB e a coisa mais difícil que tinha para os meninos entender era que cultura todo mundo tem, não tem ninguém sem cultura, não tem vida no mundo, em sociedade, sem que haja cultura. E eles ficavam assim, não, mas Brasília é uma cidade que não tem cultura porque é uma cidade recente, a gente não tem uma cultura própria de Brasília, é diferente de Salvador, que tem sei lá quantos anos, tem cultura, que em Brasília não tem. E eu ficava batendo nessa tecla, tal. Então, mas o meu problema específico é mais com os efeitos desses conceitos a nível de produzir também determinadas clausuras, assim, do tipo, no caso de cultura, se tornou a faca de barganha do reconhecimento por parte do Estado, assim. Então, o Estado ia lá, isso na época que o Estado tinha que reconhecer. Hoje em dia é autodeclaração, Convenção 69 da OIT. Mas quando o Estado tinha que ir lá e dizer quem é indígena, quem não era, por exemplo, lá na Bahia, ele chegava lá e falava, cadê o toré? Dança o toré aí, para ver se é indígena mesmo. Aí tinha que fazer a dança do toré, que é um ritual nosso lá. A lógica do branco, do reconhecimento, ela superou a lógica do cotidiano da vida dos grupos, assim, né? Então, de fato, não é disso que se trata aqui no trabalho, assim, mas eu estou trazendo esse outro lado do meu incômodo com a ideia, mas que é uma ideia, é lógico que a gente disputa isso a nível de cada povo indígena tem sua cultura, né? Eu sou Tuxá, ela é Pataxó, a gente é do mesmo estado da Bahia, não sei se você é de Minas, mas tem Pataxó na Bahia e tem Pataxó em Minas, né? O Pataxó vive de um jeito, o Tuxá vive de outro, cada um tem a sua cultura e tal. Mas existe, de fato, uma certa imposição dessa lógica, que é aquela lógica do matou a cobra, mostra o pau, não é isso que fala? Então, assim, resgate cultural, o tempo todo, né? Resgate, vamos fazer revitalização cultural e tal. Isso se tornou uma coisa da lógica do patrimônio, da lógica dos ministérios, que às vezes parece que é muito mais uma agenda do branco do que uma agenda nossa, assim. O que é importante para a gente? A gente vive a cultura todo dia, mas o branco quer tornar isso em coisa de museu, em coisa de galeria de arte.
Então, assim, por isso que às vezes folcloriza, né? A coisa da folclorização. Esse é o termo específico, assim, para falar sobre esse processo. Então, quando a gente fala de cultura, tem isso. Tem muito... O que é esperado de uma vivência, assim? Se vocês forem para uma aldeia indígena, alguém te chamar para ir para uma aldeia indígena, o que vocês vão esperar? Vocês vão esperar para provavelmente participar de uma dança, tomar um banho de rio, voltar pintado, voltar com alguma narrativa para contar para os amigos, uma narrativa que mudou sua vida, uma coisa que você participou e que foi incrível. Então esse é o imaginário do branco, né? Do que ele vai viver na aldeia. Todo mundo que vai morar na aldeia volta contando que tomou banho de rio e que fez não sei o quê. Aí, tipo assim, a gente não tem culpa da vida enfadada da quem mora na cidade, assim. A gente não é parte de diversão, sabe, assim. Então, é mesmo também, assim, de ter um pouco, de pensar sobre essas coisas que são colocadas sobre a gente e a gente vê o que é interessante. Vamos barganhar isso? Até que ponto é legal? Porque a gente vive em sociedade, ninguém vai fingir que isso não é a realidade. E aí, eu tenho um artigo que eu fiz um pouco essa digressão, mas esse trabalho é um trabalho muito complexo, de fato, de entrar nesses conceitos, para entender, por exemplo, por que na antropologia física, aquele pessoal de Nina Rodrigues, da Escola de Medicina da Bahia, que media crânio para ver quem tinha tendência, que negro tinha tendência a ser criminoso, que botava milho na cabeça de índio para dizer que tinha menos aptidão mental do que o branco, né? Essa era a base das teorias raciais e da antropologia física. Os antropólogos faziam isso antes. Eu acho que por uma questão de esquecimento estratégico, os próprios antropólogos depois deixaram isso de lado e aí só se fala de etnia para falar de povo indígena. Se tornou um conceito marcante para falar de povos indígenas. E aí é um pouco a discussão que eu faço. Bom, jogou raça fora, mas esqueceu de falar de racismo. Tudo bem, raça não existe tal como era dita, né? Essa raça que os biólogos diziam, geneticamente, que a gente é diferente, que eu penso menos do que o branco, isso não existe. Mas o racismo não deixou de existir por causa disso. O racismo continua operando na cabeça das pessoas, né? Então eu acho que esse jogo dos conceitos tem relação com essa memória também. E aí depois jogou fora essa discussão toda, entrou a discussão de etnia e de cultura, né? Que tomou de conta da antropologia. Não se fala sobre raça, não se fala sobre relações raciais, não se fala sobre racismo, fala sobre etnia e cultura, né? O Bourdieu vai dizer lá no artigo que etnia é um eufemismo erudito para raça, por exemplo. Etnia nada mais é do que um eufemismo erudito para raça. Obviamente que isso é muito empobrecedor, porque as pessoas vão fazer toda uma construção em cima da etnia, sobretudo para dizer que a etnia o que define uma etnia, né, na antropologia? E aí é muito importante para a discussão sobre povos indígenas, é que a etnia ela é definida pelo grupo de pessoas que tem um passado em comum. Vamos supor, elas dizem que nós viemos de tal lugar. Eu sou o povo Tuxá. Por que eu sou Tuxá? Porque a gente veio das ilhas do São Francisco, a gente tem um passado em comum e a gente tem um plano de futuro para frente, junto. A gente quer estar junto enquanto comunidade. Nosso plano de sociedade é ser Tuxá para o resto da vida. Essa é a definição de etnia. Não entra na definição de etnia vive de determinada forma, nem pesca de determinada forma, nem brinca, nem canta. Ou seja, etnia deixa de lado essa concepção de cultura como definidora. Porque as pessoas pensam que o povo indígena é definido pela cultura dele, né? Só que a cultura muda, a cultura também se transforma. Então a etnia vem justamente para dar conta dessa mudança, para falar, não, o que define as comunidades indígenas são eles enquanto grupos, são o fato deles estarem aqui antes, são o fato deles serem descendentes de determinado ancestral e tal, e não necessariamente se dançam de determinada forma, ou se cantam de determinada forma. Essas coisas são emblemas identitários, mas os emblemas mudam também, né? Em um determinado momento, você pode ser um povo mais ligado ao rio, mas em determinada parte do ano você é um povo mais ligado à floresta, por exemplo. Não é isso que define a identidade do grupo. Então esses conceitos trazem essas questões, sabe? São questões bastante... E aí vocês, enquanto estudantes, sabem que os conceitos às vezes atrapalham mais do que ajudam muitas vezes, né? Porque a gente chega de campo, a gente sempre chega do nosso trabalho e tem que tentar ali ver, né? Em qual caixinha que bota o quê, em como que vai fazer o tratamento daqueles dados, onde que cabe o quê, e aí se embanana lá tentando fazer o negócio dar certo. Mas todos esses conceitos foram importantes para a questão indígena.
E hoje a gente está vendo outros tipos de apropriação, né? São apropriações por parte dos sujeitos indígenas que estão entrando, por exemplo, né? Outro dia, tem um conceito da Manuela Carneiro da Cunha, não sei se alguém conhece o trabalho dela, uma antropóloga, que ela criou o conceito de cultura com aspas. Tem a cultura sem aspas e a cultura com aspas. Cultura com aspas é quando a gente fala da nossa cultura. Então não é a cultura dos antropólogos, é a cultura já instrumentalizada pelos sujeitos, por exemplo. Então tudo isso vai, né, fazendo essa gama de significados que vão, às vezes ajudando, às vezes atrapalhando, né, o trabalho nosso. Assim. Mas assim, eu espero que eu tenha, né, minimamente tocado aí nas questões que vocês fizeram, que são questões que, como eu disse, eu também estou pensando aqui junto com vocês, porque não é nem meu tema de mestrado, nem diretamente meu tema de doutorado, mas um tema que a militância, a trajetória enquanto estudante indígena me colocou a pensar, né, e a ver, bom, o que está acontecendo aqui que ninguém está falando sobre essa questão, né, o elefante rosa na sala, né, isso se fala, que é falar de racismo nos lugares, e fala, bom, e aí? Está acontecendo isso, vocês estão abrindo vaga para a gente entrar nas universidades, está rolando isso na sala de aula, nos corredores, e está tudo certo, né? E aí me levantou essas inquietações. Bom, são que horas a gente tem que terminar? Todo mundo. Eu assim, se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente tem tempo para mais uma rodada aí de perguntas, talvez até para mais outra, enfim. Eu queria fazer eu tive uma experiência interessante na aldeia Maracanã. Você chegou a vivenciar isso de alguma forma lá? Então, eu estava conversando com a professora que da outra vez que eu vim eu fiquei hospedado lá, né? Eu sei que o pessoal foi desalojado de um lugar. E aí, eu fiquei na aldeia vertical. Sabe a aldeia vertical? Tem aquilo? Eu conheci então. Então, eu na verdade também não conheço muito bem as terminologias de qual é qual, assim, mas eu já tive contato com os parentes da aldeia Maracanã aqui. Foi uma narrativa muito, assim, na época da Copa, estavam querendo derrubar lá aquele prédio histórico, que foi a primeira museu não, a primeira primeira organização que foi feita, né? E aí tem um valor histórico, tem um valor importante, e eles foram lá defender e houve uma mobilização grande. Eu achei muito interessante isso sobre a questão da cultura que você debateu, que abriu muito a cabeça das pessoas sobre a questão da significação do que é ser índio. São tantas tribos e jeitos de pensar diferentes, né? E aí você viu tanta choque ali entre eles e polêmica e guerra mesmo, assim, brigas e tudo foi muito ali forte ali de vivenciar. Só que como tinham essa causa comum ali, de certa forma, uma sobrevivência ali, a cola foi essa. Mas isso não quer dizer que por serem indígenas, né, estariam todos ali em comunhão, de uma forma, né, divididas mesmo dos hábitos culturais, né. Eu tive todo tipo de relato lá, inclusive um relato de um cara que era da seleção de futebol indígena, viajou o mundo, parece, jogando futebol, e aí ele me contou que teve um momento que aí ele voltou para a tribo dele, teve um momento que os policiais invadiram a tribo, eles mataram, o cara me contou, tem isso gravado, e matou o policial, teve um conflito, e eles comeram, canibalizaram ali, um ato simbólico, inclusive, me relatou isso. E outros eram totalmente esse
Mas chama? Sou Marcel. Marcial? Marcel. Marcel. seu nome, por favor? Wagner, eu fiz aqui a mestrado de educação melhor. Eu estou fazendo assim um pouco de tempo. Quer dizer, na antropologia, na formação de ciências sociais, isso se coloca que tem uma corrente, né, daquela de integrar o indígena na sociedade, e aquela outra, não, deixe ele trabalhar. Está no seu território, proteger, de certa forma, da integração com a sociedade brasileira. Você trabalha nessa dualidade porque, doutorando na sociedade brasileira, retomando mais em contato com a sua aldeia. Então, eu queria saber como é que fica isso pelos projetos futuros para vocês, porque eu vejo, e a minha pergunta é aquela questão do tempo de passado. Existe o passado aqui na sociedade brasileira, não sei o quê, e coincidimos, você falou, porque eu entendo que o jovem vivendo, indígena, vivendo na sociedade brasileira, pouco tempo, não sei, também não deixa de ser um rito de passagem por ele, mas pode ser interpretado como um brasileiro. Como é que isso se dá em contato com a juventude? Contato com a juventude indígena, que tem uma alta taxa de suicídio, conforme você falou. Beleza, Como vai. é que você vê esse tipo de jovem indígena? Para você, um exemplo de sucesso, Tudo é relativo. Mais alguém? Obrigada pela fala. Tem duas. Eu fiquei interessada em saber um pouco mais se tem algum resultado assim, que te chamou mais atenção da tua dissertação, sobre esses desdobramentos, essas consequências dessa construção dessa hidrelétrica para esse povo fechado. Te chamou mais atenção assim, além disso que você falou? Tá. Antes? Legal. Nath e Marcelo. Tem? A minha pergunta, na verdade, eu não consegui dar uma estruturada assim bacana, então eu vou falar assim dois pontos que ficaram em conflito para trazer para você tentar para pensar. Quando você fala de projeto futuro, né, tanto você uma academia, né, e pensando nisso como uma produção epistêmica, né, como você vai produzir, como a gente vai agregar, né, esses conhecimentos, né, essa história indígena, se a gente tem como ferramenta princípios kantianos, positivistas, né, de produção de conhecimento, né, como você falou de categorização, né, porque a gente sabe que a gente aprende a conhecer, mesmo quando eu tenho uma pesquisa etnográfica, mas há uma tendência, né, por conta dessa forma que a gente aprende a conhecer, e desde o jardim da infância, né, de conhecer assim, de forma assim, então já colonizado. Então, como conhecer de forma, de fato, indígena, como conhecer de fato. Será que a gente pode fazer isso numa academia? Assim, é isso. Marcelo. Obrigada pela fala, então, de perguntas, questões, assim. A primeira delas assim, um pouco que você falou, assim, eu aprendi em relação a essa categoria, o indígena surge como uma categoria, né, desse encontro colonial totalmente assimétrico, né, entre povos europeus e os povos originários, né, e daí surge essa categoria que você falou que é uma categoria que surge da total destituição desses povos, né. E aí, se você pudesse falar mais um pouco, como que essa categoria ela se torna, num certo momento, uma categoria de positivação, né? Uma categoria de luta por direitos. E como que, assim, o movimento indígena vê esse processo, assim, tem muita curiosidade. Beleza. E a outra, eu não sei se eu consigo falar muito bem, mas
semana passada, eu acho. Isso. E aí eu fiquei pensando assim, que muitas das imagens que essas pessoas, né, dessa comunidade tinham, eram imagens muito estereotipadas em função desse racismo estrutural que você diz. Mas aí eu fiquei pensando também como que a aproximação, não a aproximação dentro de uma narrativa da mestiçagem, mas como que é possível pensar uma aproximação, se é possível. Essa parte aqui. Eu não entendi direito. Não, essa parte desculpa, aqui, não. se é possível, assim, por exemplo, dentro da luta política, né, entre comunidades quilombolas, movimento negro, Tá. se é, não na perspectiva da mestiçagem que você critica, mas se são quais são as aproximações possíveis. Entendi. Check. Bom. O Marcel trouxe uma questão que tem um pouco de relação com essa primeira questão que você fez sobre o encontro colonial, né? Porque o encontro colonial, a gente conhece aquela história toda romantizada de que chegaram aqui por engano, acharam que estavam chegando na Índia e que chamou todo mundo de índio. Então, um ato de poder no mundo colonial sem precedentes é o ato de nomear. Quem é que nomeia as coisas? Né? Quem é que dá nome aos sujeitos? Então, primeiro, um ato de poder de governo é classificar. Para governar, você classifica. Então, você chega aqui e diz, todo mundo que está aqui é índio. Milhares de comunidades, né? Centenas, milhares de línguas, de narrativas de futuro, de narrativas de passado, todo mundo virou índio. Então, há uma ideia de que a gente é igual, há uma ideia construída de que a gente é igual. Então, quando o Marcel fala que lá na aldeia Maracanã o pessoal se uniu em determinado momento, mas depois as querelas vêm à tona, é porque o conflito faz parte da vida. Dentro da própria comunidade, dentro da própria aldeia tem conflito. Não tem por que imaginar que é um mundo em perfeita harmonia. Isso também é imaginário do branco, que desloca as coisas, né? Porque se você vai entender a imagem do índio, ela tem uma certa ambivalência, né? Tem uma narrativa da galera que é bêbada, preguiçosa, atrasada e fora, né, do mundo cristão, mas tem outra narrativa que é o pessoal perdido do Éden, que é o pessoal que vive em comunhão com a natureza, o pessoal que não tem avareza, que planta tudo, né, na comunidade. Então, por um lado, essa narrativa também faz as pessoas pensar que não tem esse conflito, né? E quando você vai conhecer a realidade, você vai ver que são pessoas, indivíduos também, com aspirações, com questões pessoais, né? Querelas, enfim, vida cotidiana. Então, isso para dizer que um movimento indígena, ele se alimenta dessa união a partir desse estigma, e aí sim, na década de 80, na década de 70, sobretudo, que há uma inversão dessa conotação do termo índio. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, se vocês tiverem acesso, às vezes vocês vão ouvir alguns indígenas dizer assim, opa, índio não, indígena, né? E muitas vezes vai dizer assim, índio não, tuxá, eu sou tuxá, ela é pataxó, esse negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, o movimento indígena só tem força se a gente luta enquanto indígena. Porque aí, se eu fizer um movimento tuxá, qual é a força que eu tenho em Brasília? Né? Com o meu povo, tem um pouco mais de 3 mil pessoas. Mas se eu faço um movimento indígena, acampamento Terra Livre, junta mais de 1.000 pessoas de povos diferentes, a gente consegue pautar de coisas em comum, lutas em comum. Então há uma inversão do termo, de fato, um termo que é um termo colonial, feito para dominar, que é índio, depois ele se positiva, mas ainda assim algumas pessoas têm um problema com o termo, né? Vocês veem que eu não tenho, igual eu falo índio, eu falo indígena, não necessariamente é um problema para mim, mas justamente por saber disso, né? E aí vocês sabem, vocês psicólogos melhor que ninguém, que muitas vezes, e aí Goffman vai dizer, né? Tá vendo aí? Que os estigmas são atribuídos, né, interiorizados pelas pessoas para serem positivados em alguns contextos de luta, né? E aí, como por exemplo na Marcha das Vadias, né, que as mulheres vão lá e falam, sei lá, somos todas vadias, enfim. Então isso faz parte desse processo. Mas aí outros termos não, né? E aí, por exemplo, quando eu divulguei o folder aqui dessa apresentação, a Sabrina colocou, não sei se a Sabrina falou, aquele trecho que estava lá no meu e-mail, né? Que fala tribo Tuxá, nação Procá, Malacutinga Tuá. E esse é um dizer do meu povo, né? Que os mais velhos dizem para falar sobre quem somos. Só que o termo tribo também é um termo muito estigmatizado, né?
Só que a gente diz lá, né? Os mais velhos dizem e acaba que eu botei lá na minha assinatura do e-mail, né? E tal, Só que quando as pessoas não indígenas falam, não é legal. Então, na verdade, assim, é um termo que não foi ressignificado. Tribo não foi igual índio. Tribo continua sendo. Então, assim, o cuidado é mais no sentido de pensar povo, comunidade, etnia, que mais? Nação, mas nação não é um termo usado juridicamente falando, né? É um tabu falar de nações indígenas porque não pode ter duas nações no mesmo território, né? Nação é Brasil. Mas sim, somos nações do ponto de vista de que temos projetos específicos, né, de sociedade. Mas assim, o mais comum é povo, comunidade, tribo não é um termo muito bem associado. Só que por uma particularidade na minha comunidade a gente tem isso. E aí a gente fica nesse lugar da tradição e da crítica, né? Porque tradicionalmente a gente se define como tribo, tuxá, nação, procá, mas é um termo bastante carregado. Então essa é um pouco essa questão, né? Tanto que você falou, né? Da divergência interna. E aí é uma das coisas que a gente pauta às vezes no lugar. A gente tem que pautar que nós podemos ser complexos. Porque todo mundo é complexo, né? Se você vai num lugar, numa sala de aula, e aí todo mundo é branco, mas tem branco do cabelo preto liso, do cabelo preto cacheado, do cabelo vermelho, do cabelo loiro, mas todo mundo branco. Agora índio tem que ser tudo igual. Então assim, a primeira coisa que a gente luta é para dizer, não, a gente é complexo também, a gente é diverso. Inclusive a gente tem briga entre nós mesmos e entre grupos, né? Faz parte Então isso é uma coisa interessante, né? Que você colocou para pensar a variabilidade tanto cultural, a nível de práticas, costumes e modos de vida e de ver o mundo, mas a nível também, né, de rostos e genéticos. O Wagner fez uma pergunta sobre, né, o Wagner vem das ciências sociais, é isso, Wagner? Isso são paradigmas, gente, da política indigenista, que durante a maior parte do tempo os povos indígenas deveriam ser incorporados à comunhão nacional. Então, como eu disse, ou você matava e sei lá, jogava cobertor de varíola lá no meio da estrada, que era a política de São Paulo, né? Deixava cobertores contaminados com varíola na estrada, na beira da estrada onde sabia que tinha povos indígenas. O pessoal ia lá, pegava, levava para a aldeia, morria todo mundo, morria 90% por causa disso. Isso é política de extermínio. Ou você fazia o batizado e transformava em cristão. Então, assim, essa era a política de Estado durante a maior parte da história do país. Indígena vai deixar de existir, né? O próprio Darcy Ribeiro fazia uma previsão de que daqui a 50 anos não haveria mais índios. Porque os índios ou acabariam com doença ou virariam genéricos, cidadãos brasileiros. E aí, hoje, depois da Constituição de 1988, o artigo 231 da Constituição reconhece aos povos indígenas o direito aos seus costumes, crenças e tradições, dizendo que nós não vamos deixar de ser indígenas, né? Nós reconhecemos que esses grupos vão continuar sendo indígenas. O país hoje é um país multiétnico, está na Constituição Federal. Um país pluriétnico. Existem grupos dentro do Brasil que vão continuar sendo culturalmente diversos. Então hoje o paradigma é esse. O paradigma integracionista não existe mais. Legalmente falando, o paradigma acabou a tutela, acabou essa visão de assimilação. Pelo contrário, os índios vão continuar sendo índios. Agora, em relação aos projetos de futuro, e aí tem um pouco a ver com a questão que a colega colocou sobre a questão epistêmica, né? Por quê? Porque existe um entendimento que, embora os povos indígenas não sejam mais, a política oficial indigenista não seja mais assimilacionista, existe algum entendimento de que é esse, né? O índio está fazendo determinadas coisas, ele está se afastando da comunidade, ele está se afastando das tradições, e em outra ideia está, sei lá, deixando de ser índio e tal. Então, muitas pessoas, por exemplo, eram contra que tivesse escolas indígenas lá na década de 70, 80, tivesse escola nas aldeias, porque o primeiro sinal, né, de que os indígenas estão abandonando a tradição estar falando português, estar pensando de modo cartesiano, a partir da lógica, né, ocidental.
E aí a galera vai, pega a escola e transforma a escola em outra coisa. Você vai numa escola na aldeia, é outra coisa. Cada aldeia tem um modelo de escola. A escola é onde vai ter... Geralmente hoje em dia começa todo o movimento da comunidade, começa dentro da escola. Os professores indígenas são os atores políticos, né, que fazem toda a diferença dentro da comunidade. Ou seja, a escola indígena não tem nada da escola do branco, né? Não parece. Quando você vai lá, você vê que aquilo foi apropriado e se tornou uma outra coisa. E o mesmo me parece ser um pouco o caminho com a universidade. Mas assim, a dura de um processo bastante duro, assim, porque é lógico que quando a gente diz que a gente vamos ler os autores indígenas, o ideal seria que a gente pudesse ter acesso a esse conhecimento através de outras plataformas, como eu disse. Nós temos parteiras, pajés, bezedeiras, nós temos todo um conhecimento que circula através de gerações, um conhecimento que é tão científico como esse daqui, tão válido, né? Mas que tem outros procedimentos de validação, outros procedimentos de experimentação, outros procedimentos, outros princípios de ordenamento do mundo. Quando a gente fala de cosmologias indígenas, a gente fala de modos de ver o mundo, a gente está falando isso. E aí a gente vem para a universidade também disputar isso, né? Só que a universidade é monolítica. A universidade não tem espaço para isso. Aí você falou, positivismo, cartesiana, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem disse? Mentira. Lá na aldeia ocupa. Sabe? E aí a gente vai disputando isso, mas com muitos empecilhos. Porque se é difícil porque a educação é um processo de formação que é sempre formatar, né, sujeitos. Desde a escola do branco, você vai para formatar. Então, quando você é criança, você olha para as estrelas, a estrela de repente se torna uma outra coisa, e na escola você vai aprender, não, isso é o sistema solar, isso é isso. No final você nem olha mais para a estrela, você passa todo dia e não olha para nada, é tudo desencantado, né? A proposta nossa, obviamente, é uma proposta de reencantamento do mundo, né? Porque, inclusive, lá nós temos os nossos encantados, né? O regime da Jurema, dos povos indígenas do Nordeste, é em cima dos encantados. Não por acaso, né? O Weber vai falar de desencantamento do mundo, a gente está tentando encantar novamente, inclusive aqui dentro, a partir das nossas práticas, né? Agora, qual que é o espaço que vai ser colocado? É folclorização, sabe? Agora os índios vão fazer uma dança aqui, para o povo da zona sul do Rio? Aí não dá, né? Não é isso que está em jogo, não é isso que a gente quer. Agora, essas coisas são bastante complexas, né? Porque aí entra os projetos de futuro, mas hoje em dia os projetos de futuro nossos já contemplam os indígenas acadêmicos, porque a gente necessita deles. Vamos supor, se eu tenho um advogado indígena, não preciso do advogado branco, que não entende muitas vezes das coisas da nossa comunidade. É isso que a gente espera, né? Que aí a gente vai ter o próprio advogado da comunidade que vai lá e que vai fazer esse movimento muito mais de dentro em relação... Então isso é um plano de futuro também, um plano de futuro de cada vez mais autonomia, por exemplo, né? Que é isso que a gente luta, por autonomia, por autossuficiência nos nossos territórios. A gente quer o nosso território para a gente viver de acordo com os nossos costumes, sem perturbar ninguém. E essa é a grande questão indígena. A terra continua sendo... Não se demarca a terra no Nordeste, são terras minúsculas e tal. Então o grande plano de futuro ainda continua sendo fazer esse enfrentamento pela terra. E aí por que não, inclusive através de termos nossos próprios antropólogos, os nossos próprios advogados. Tudo isso é estratégia de luta, certo, né? Você vai formar um certo grupo, né, para fazer esse enfrentamento. Então é um pouco isso, né? E aí tem essa ideia, né, de que ao sair, depois de 5 anos de graduação, você vai sair mais branco do que índio. Aí eu acho que já dá muito poder para os brancos, de achar que eles conseguem fazer lavagem cerebral. Que nada, sabe? Isso não é uma preocupação, para mim não é, sabe? Mas assim, de fato, me parece que em algum momento isso foi uma preocupação, né? De que se fosse isso aqui, tem um poder tão desagregador, isso aqui que vocês aprendem nesses xerox aí de vocês, que vai tirar o índio do sujeito, sabe? A indianidade. Então assim, tô brincando com vocês, é claro, mas a gente não consegue mais que isso, né? Tipo, enfim. E é um pouco... terminar, né, com a pergunta da Sabrina. Bom, eu acho que a dissertação, a minha banca foi uma banca relativamente assim, densa, né, defesa e tal.
E aí eu lembro que eu falei em algum momento, me perguntaram por que eu não botei determinada coisa. Eu falei, eu não podia colocar isso porque minha comunidade, algumas pessoas, eu estou esperando que vai ler. Eu escrevi isso para elas em alguma instância. E eu não podia colocar isso é interesse de vocês, né? O nosso interesse que isso esteja no papel. Então, o maior feedback positivo que eu tive foi das pessoas da minha comunidade que leram o trabalho e que falaram, pô, tá massa, velho, gostei, sabe? Tipo, isso pra mim foi o mais, a melhor, foi o que eu tava buscando em alguma medida, mas reflete também as dificuldades do ambiente acadêmico, que é isso, assim, né? O pessoal que chega para fazer direito, aí você sai da aldeia porque você quer fazer direito, porque você quer defender sua comunidade. Aí você fica 5 anos estudando direito e não tem uma aula sobre direito indígena. Isso acontece, é muito comum na narrativa das pessoas. É tipo assim, uma aula o professor falou que existe um artigo lá de defesa de indígena, mas não viu nada. Então a vivência na universidade ela é difícil por isso. Porque a gente vem com uma proposta para a universidade, nem sempre a universidade reflete a proposta que a gente quer. Aí existem expectativas em jogo, né? Então, há contextos que são mais politicamente favoráveis e outros que são menos. Então, por exemplo, eu peguei um contexto onde havia uma abertura maior para essas questões. Havia PIBICs e PIBIDs que os professores iam lá e submetiam para falar sobre coisas indígenas e tal. Em determinado contexto, eu pensei, não tem isso, né? Então, assim, a gente ainda, eu acho que muitos de vocês que pegaram esses últimos, 8 anos de universidade pública, 10 anos, vivenciou esse momento, assim. Eu vivenciei um momento onde eu ainda tinha políticas. Eu não sei como é que vai ser agora para a galera que está entrando. Porque a gente vive nos meandros, né? A gente que é indígena na universidade, a gente se alimenta nessas brechas, onde tem um professor que é bacana, um professor que não é anti-indígena, uma matéria que alguém está ofertando e que é sensível a questões de minorias, porque de um modo geral ainda há muito pouca abertura para receber indígenas que não seja folclorizando indígenas. Essa tem sido mais assim o grande apetite branco pela existência indígena hoje nesses lugares é a folclorização, museu, tornar museu, fazer apresentação cultural, é isso. E isso é legal também, a gente gosta de chegar e mostrar a nossa cultura, mas não é isso, a gente tem que falar sobre terra que não está demarcando, gente que está morrendo, criminalização de liderança, isso é bem mais importante, assim. Às vezes parece que está tudo bem, né? Chega o pessoal, vai fazer uma dança tal, depois o pessoal vai embora, mas não é isso que está acontecendo nas aldeias, né? Falei demais, gente, é isso. Bom. Acho que nós tivemos uma tarde muito proveitosa, uma conversa muito boa. Eu declararia nosso ciclo de hoje encerrado. Eu abro um pouquinho para vocês, se alguém quiser falar mais alguma coisa antes. Acho que não, mas eu estou abrindo mesmo assim. E, bom, é isso. Boa noite, boas reflexões e, né, sigamos. Obrigado. Eu nunca fiz isso aqui, então. Não, espero que eu tenha contribuído aí com as expectativas de vocês, né? Aqui você ganhou um papel. Pro Lattes, né? Eu ganhei um também. Você tá botando no Lattes. Tem que mandar. Tem uma pessoa assistindo a gente, muito obrigado por estar assistindo a gente. Foi uma live. Você é incrível, mande não sei se tem um contato. Muito bom. Mas fica essa live também.